Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. Eu sou Valéria Delísola. Onde você tá, Valerinha? No Delísola Cast. Toda quarta-feira, 19 horas, episódio novo. E hoje a gente vai falar sobre qual tema? Inteligência, superdotação. Será que a gente tá vivendo uma epidemia de superdotação? Até seria top, né? Se Nossa, tivesse seria. mais gente inteligente ao nosso redor. Mas antes disso, antes da gente debater esse tema, o que a gente tem que fazer, Valerinha? Falar dos nossos patrocinadores. Philip Mead. Se você gosta de hidromel, e se você não conhece hidromel, conheça o Philip Mead. Na verdade, é um vinho de mel. Não é Delicioso. realmente um licor, é um vinho de mel. É um Algo sucesso. diferente, tá? Aproveita a Diferente. oportunidade. Tem vários sabores. Tem mais seco, tem mais amadeirado, tem, enfim, o de frutas. Tem o quê? Você ia falar afrodisíaco? Não, eu ia falar de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Afrodisíaco eu acho que eles não têm, não. Não tem, não. Mas fica a dica aí, ó. Philip Mead, se quiser fazer um com, sei lá, amendoim, não sei se é porque é uma receita muito boa, não. Albertinho tá dando umas dicas aí Dando de dica aí, receitas usa meio aí diferentes. O Delcast. Mas aproveitem o Philip Mead, que é muito bom. 10% de desconto, hein? Pra você aí que é nosso ouvinte. Isso mesmo. Estamos também no Spotify. Lembrando, quem tá vendo no YouTube, que estamos no Spotify. Isso E aí. vamos falar de inteligência. Vamos falar de inteligência. E aí, você acha que é um assunto treteiro ou não? O que acontece? Hum. É um assunto que é treteiro no senso comum. Uhum. Mas Na comunidade científica, isso é não tem muito treta. pacificado, né? Pois é. Existem certos temas que são assim. Você pega um tema que às vezes as pessoas acham assim que é mega tretado, mas o fato é que aquilo que a gente vai discutir hoje é muito pacificado há muito tempo. Aliás, de tudo que tem na psicologia, de tudo, eu tô falando de tudo, olha, é difícil alguém falar isso, de tudo. Uhum. Mas o que há de mais científico na psicologia é um construto chamado inteligência. Bom, então vamos falar um pouquinho desse tema, né? Que é um tema que é interessante, porque E por que no senso comum, então, isso é treteiro? eu te falo por que é treteiro. Falar de diferenças individuais cognitivas gera um senso de que a natureza é injusta. Por exemplo, se eu falo, por exemplo, de que fulano é mais forte que ciclano. Beleza. Nasceu mais forte. Ou treinou? Ou treinou, mas o ponto é que, primeiro, é muito material essa distinção. Ninguém vai olhar para o Arnold Schwarzenegger e falar que ele é mais fraco que eu. Ou falar que a gente é forte, cada um à sua maneira. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso, porque é estúpido falar isso. Forte, cada um à sua maneira, é bom. Mas quando a gente pensa em habilidades cognitivas, como são mais intangíveis, ainda que sejam muito claras, Uhum. ainda que sejam mais intangíveis, elas dão uma sensação de que a natureza é injusta. Claro que é injusta. Eu nunca falei que a natureza é justa, não. Mas engraçado, eu já vejo por outro lado, eu acho que a natureza é democrática. Sabe por quê? A questão da superdotação, você vai ter aí superdotados que nascem em ambientes fragilizados, que não é, a superdotação não é algo que você pode treinar para ficar superdotado. Né? Como muita gente acha por aí no senso comum que, vou estimular meu filho ao máximo para ele ser um superdotado. Não, né? Você pode estimulá-lo para ele atingir o máximo das suas potencialidades. Me corrija se eu estiver errada, porque você que é da psicologia, né? Eu sou a leiga aqui nesse assunto. Mas a inteligência, ela vai ter uma natureza democrática, porque ela pode nascer um superdotado na favela, Sem dúvida, né? concordo com você. E ele vai modificar a realidade social dele. Né? Vai. Inclusive, essa é a grande questão, né? Você pega uma criança superdotada da favela Uhum. e uma criança superdotada de uma classe média, nem vou falar de rico, não. Uhum. Esse classe média, pra estar em Harvard, vai ser assim, ó. Sim. Esse do ambiente fragilizado, se ele conseguir entrar na faculdade, porque as pessoas pensam, tem cota, tá? Ele vai entrar, vai passar nas provas, mas ir na faculdade significa não estar trabalhando. Pagar passagem de ônibus, pagar alimentação. Faculdade é cara. É caro, é? Eu estudei no FMG e foi caro estudar. É. Naquela época ainda tinha um gasto extra que eu acho que hoje não existe mais, que é o Xerox. A gente gastava fortuna em Xerox, gastava com alimentação. Bandejão e tudo. As federais têm um problema sério, e pra mim isso é um problema grave,
de ter que ficar lá o dia inteiro. Existe uma hipervalorização do tempo em sala de aula que, para mim, enfim, não faz tanto sentido assim. Não é como nas faculdades privadas, você tem ali o horário determinado do turno da manhã e do turno da noite. Não vai ter uma matéria aleatória numa quarta-feira à tarde. Exatamente. Agora, o que me dói o coração é que a faculdade particular faz isso uma questão mercadológica. Ela não faz isso porque pensa, pô, essa pessoa tem que ter uma vivência mais ampla de vida que não é só a faculdade. Não. E também porque, né, as pessoas têm os turnos ali de trabalho e tem que encaixar com a faculdade. Mas por que eu tô falando que eu acho democrático? Porque o filho do rico, que não é superdotado, ele pode ser estimulado o máximo que for, ele não vai se tornar superdotado, né? E aquele que é superdotado num ambiente fragilizado sempre vai ser superdotado. Que, infelizmente, às vezes ele não vai alcançar o sucesso, que é triste isso por uma questão social, né? Quantos talentos a gente não tem desperdiçados aí em ambientes fragilizados, né? Sim, agora, outro elemento que faz gerar treta, além dessa questão de soar para algumas pessoas, e eu concordo com você que é bem democrático, mas soa injusto. Sim, eu entendi o seu ponto, mas só fiz um contraponto. Assim, tem uma questão aqui, frases, né, que a gente escuta. Inclusive, eu ouvi, dada a devida proporção aqui, o Dinho do Preto comentando sobre o Renato Russo escrevendo. Não que o Renato Russo seja superdotado, talvez seja, não seja, enfim, a gente não tem evidências disso. Não sabemos. Mas o Dinho do Preto falou uma frase que é típica, que o superdotado escuta. Que ele falava o seguinte: eu percebi que eu sabia compor, mas por mais que eu esforçasse, eu nunca ia escrever uma música tão boa quanto o Renato Russo, que tocava comigo no aborto elétrico. Então, o ponto é que o senso de injustiça surge pelo fato de que essa pessoa não vai precisar esforçar tanto assim intelectualmente para ter certas coisas na vida. E em geral, a vida vai ser muito mais fácil para ela. E a gente tem evidências disso. Agora, antes de falar de superdotação, a gente tem que definir o que é inteligência. Que aí é onde vem a segunda parte da treta. A primeira treta surge por quê? Parece injusto falar de diferenças individuais. E tem um campo todo da psicologia estudando isso. Porque é curioso, né? Porque se a gente pensa, a psicologia em geral quer saber o que há de comum entre a gente. Freud vai buscar aquilo que há de comum em relação aos nossos traumas. Skinner vai falar dos condicionamentos, dos respondentes, vai falar de tudo isso. Agora, o ponto é que, em geral, quando a gente estiver falando sobre superdotação, a gente está falando do campo que a gente chama de diferenças individuais. O que será que nos torna diferentes? E, em geral, a gente vai ter dois elementos na psicologia que identificam as nossas diferenças. Uma se chama inteligência, outra se chama personalidade. E por que gera treta? Porque o termo inteligência, no senso comum, no nosso dia a dia, vão ter várias significações. Vão ter vários significados porque é inteligência. Tem gente que vai falar assim, não, mas esse termo aí da psicologia que você está falando, eu não concordo que inteligência seja isso, não. Tá, mas eu tô falando disso. Não tem que ser inteligente pra entender isso. A gente tá fazendo um recorte. É igual, por exemplo, quando você esse comenta... Esse tal do eu não concordo, eu acho bizarro. É complicado, por exemplo, quando você comenta, por exemplo, da teoria da personalidade do direito. Aí eu falo assim... Comenta sobre a troca dos pulmões, que você comenta da personalidade. Sim, que a personalidade no direito, o sujeito adquire quando nasce com vida e faz uma troca de ar nos pulmões. Aí eu falo, não, mas eu discordo que personalidade para mim são traços que estão no espectro. Entre 5 traços que são neuroticismo, extroversão, amabilidade, responsabilidade e abertura de experiência. Cara, tá falando de outra coisa, cara. Tá falando de outra coisa, são coisas diferentes. Então, quando eu vou falar de inteligência, eu tô falando de um construto que a gente consegue medir com razoável precisão e que está por trás das nossas habilidades cognitivas. A gente chama esse construto de fator G. Então, não é ponto G. Não é ponto G, é fator G. É um fator que está por trás das nossas habilidades cognitivas. Pensa numa pessoa que é boa em esporte. Por exemplo, sua prima Patrícia sempre foi boa no futebol.
Sim. Sempre foi boa no futebol. Ela arrasa no futebol. Agora, eu já corri com ela. Uhum. E ela era boa na corrida. Esporte não tem nada a ver com inteligência, porque não é consciente. Mas tem um negócio de esporte que a gente percebe que é muito parecido com a inteligência, que é o seguinte. No momento que a Patrícia é muito boa em futebol, ela em geral vai ser acima da média em tudo que envolve esporte. E com a inteligência acontece algo muito parecido. Na corrida, então, você ficou pra trás. Fiquei pra trás. Fiquei pra trás. Ou seja, ela é acima da média em quase tudo que envolve esporte. É comum, se você pega, por exemplo, Michael Phelps. Michael Phelps ficou famoso por ser nadador. Com certeza ele corre mais que eu. Uhum. E corre muito mais que a média de pessoas. E vai correr até vezes melhor do que certos corredores amadores aí. Mesmo não sendo a especialidade dele. Uhum. E Então, na inteligência é a mesma coisa, né? é. A inteligência, ela é hierárquica. Ou seja, o fator G está por trás de habilidades cognitivas. Então, quando você pensa essas habilidades cognitivas, por exemplo, fluência verbal, raciocínio matemático, você pega essas habilidades, em geral, quem tem alta inteligência é bom em todas elas. Existe esse mito, né, essa ideia de que o superdotado, que é bom em matemática, vai ser péssimo para escrever. Em geral, não é isso que acontece, não. O que as evidências indicam é que essa pessoa vai ser boa em tudo. Ela pode não ser a melhor em tudo, mas ela vai ser boa em tudo. E, em geral, a gente vai dividir inteligência, esse fator G, ele vai ter duas medidas que são importantes. Uma que a gente chama de inteligência fluida e outra que a gente chama de inteligência cristalizada. A inteligência fluida começa a cair com 26, 27 anos de idade. Nossa. Cai. A minha começou a cair faz tempo. Também, muito tempo, já começou a cair. Sério? Então, E existe não tem o que pode fazer. Caiu. rezar. Tem nada que possa ser feito. A inteligência começa a cair. E essa inteligência fluida que cai tem a ver com a nossa velocidade de resposta. A gente vai tendo, com o passar do tempo, uma resposta mais lenta. Mas nem tudo está perdido. Porque tem outro elemento, que se chama inteligência cristalizada. A inteligência fluida é tipo um motorzinho que vai permitindo que a gente adquira conhecimentos ao longo da nossa vida. É por isso que as pessoas mais velhas tendem a falar mais devagar, falar mais devagar. tudo, né? Só que o mais interessante é o seguinte, você pega um cara igual Ariano Suassuna. Quando ele vai falar, quando ele falava, e já estava bem idoso já, ele demorava a dar a resposta. Mas sempre falava algo brilhante. Sim. Porque a inteligência Fala de forma mais cristalizada, pausada e a tudo. inteligência cristalizada, ela não interrompe. Ela é feita por sedimentação de conhecimento. Pelas redes que essa pessoa vai criando com o passar do tempo. Então... Mas que também é inata, né? Porque a inteligência vai ser sempre inata. Ela é inata por conta da inteligência fluida, que vai ser o motor para ter a cristalizada. E aí a cristalizada, ela vai sedimentando à medida que a gente vai adquirindo novos conhecimentos, é Vai isso? sedimentando, vai melhorando, vai melhorando. Então, Tá. é por isso que a gente vai perdendo velocidade. Mas a gente não vai perder sabedoria. Inclusive, Interessante. eu gosto de brincar que não é à toa que no RPG, que é o tipo de jogo que as pessoas mais deveriam jogar na vida, tem atributos. Alberto é viciado nesses trem. Eu não entendo. Como que pode? Bom, eu gosto de Mario Kart, Super Mario World, Donkey Kong. Sim. Mas o ponto é que no RPG a gente tem atributos. Força, inteligência, sabedoria. No RPG, inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Porque não deve ser mesmo, não. A sabedoria está mais associada com a inteligência cristalizada. E a inteligência é fluida. Aquela ideia do gênio indomável que fala merda e, enfim, isso é coisa de jovem superdotado. Porque a inteligência fluida tá lá acelerando, mas não tem tanta sabedoria ainda. E quando a gente pega esse conjunto de inteligência fluida e cristalizada, eles juntos dão o que a gente chama de fator G de inteligência. Então, o que é o QI? Agora, vamos entender o que é QI e o que é superdotação. O QI não é inteligência. Não é. QI é outra coisa. QI é porcentagem.
Então, por exemplo, quando a gente pensa na distribuição da inteligência na sociedade, a gente tem o que a gente chama de curva normal, que é a curva de Gauss, que é uma curva tipo, sabe, o chapéu que é no Príncipe, que na verdade era a cobra que comeu o elefante. Uhum. Então, aquela é a curva de Gauss. E ela mostra como que alguma coisa se distribui na natureza. E a inteligência se distribui de acordo com a curva de Gauss. Ou seja, eu vou ter 5% que vão ter inteligência muito acima da média, 5% está muito abaixo da média, e a maior parte vai estar nesse meio termo aí. Uhum. E o que acontece? Se eu falo que alguém tem um QI, por exemplo, de 130, na verdade, isso significa que essa pessoa tem uma inteligência acima de 98% da população. Ou seja, é porcentagem. E essa porcentagem é regional. E olha que interessante. A gente tem o chamado efeito Flynn, que foi o aumento substancial que a gente teve na inteligência com o passar das décadas, principalmente devido a saneamento básico. Se você pegasse alguém que no início do século XX teve um QI de 130, no século XX, e ela pegasse uma máquina do tempo e viesse para agora, ela ia ter uma inteligência bem abaixo disso. Bem abaixo disso. Por quê? Se ela fosse treinada com os pares dela, da sociedade, ia dar uma porcentagem menor. Ou seja, o QI, ele é regional e ele tem a ver com porcentagem. E aí, dito tudo isso... E com o tempo também, né? Porque a gente vai evoluindo enquanto espécie. Sim, a gente vai evoluindo. Agora, a maior evidência que a gente tem é que a alimentação e saneamento básico foram os grandes responsáveis pelo aumento da inteligência. Interessante. Eu estava lendo um livro, acho que eu já até comentei aqui no podcast, do Nicholas Carr, que ele fala que a gente... A geração superficial. A geração superficial, exatamente, isso mesmo. Que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, né? Sempre tem esse aumento de QI. E que foi registrado pela primeira vez na história norte-americana, né? Que é o recorte que ele faz, que houve um retrocesso do QI, e ele atribui isso ao uso de internet de forma errada, né? Redes sociais e tudo, enfim. Ele até traz os artigos sobre isso. Depois eu vou trazer a referência direitinho. Agora, o interessante é que o efeito Flynn, ele já tinha uma tendência de parar. Uhum. Porque pensa comigo. É verdade, senão vai ficar, né? Porque é simples, porque se essas lacunas eram as lacunas ambientais para desenvolvimento da inteligência, principalmente para criança, desenvolvimento da mãe, a gente tem muita ideia hoje que grande parte tem a ver com o ambiente neonatal. Então, se melhora o saneamento básico, melhora a alimentação, vai ter uma estagnação desse efeito Flynn. Com certeza. A gente já, inclusive, percebia nos países nórdicos o efeito Flynn, que é esse aumento de inteligência, diminuindo. Faz sentido, né? Porque lá já resolveu essas tretas. Eles não têm problema de saneamento básico igual a gente tem, certo? Senão não vai ser uma crescente, né, eterna. Enfim, tudo isso para falar que QI é porcentagem. E, em geral, quando a gente fala tradicionalmente de superdotação, a gente está falando de um grupo especial de pessoas que tem uma inteligência acima de 95% da população que ela tem inserida. É isso. E a gente tem uma associação chamada Mensa, que é a associação de alto QI mais famosa do mundo, que tem um recorte ainda maior, que é de 98% da população. O qual você faz parte. Da qual eu faço parte. Bom, ele fica constrangido, não sei porquê. Não fico constrangido, não. Você ficou vermelho. Eu fico só um pouco. Mas ficou ruborizado. Eu fiquei ruborizado. Mas o ponto é que, recentemente, começou a popularizar a ideia de altas habilidades como sinônimo de superdotação. Só que de uma forma meio equivocada. Tem muita coisa errada sendo dita. Muita coisa errada. Eu ouvi esses dias alguém dizendo assim, mas então eu posso ter superdotação e altas habilidades sem ter um QI alto? E o profissional diz, claro que pode. Claro que não pode, gente.
Não pode, é uma questão de definição. Agora, de onde que vem esses erros? Primeiro, De onde que veio esse negócio de altas habilidades? Porque isso é algo recente, não é? Porque isso... sempre eu ouvi falar em questão de superdotação, inteligência e tudo. Altas habilidades é um termo que eu comecei a ouvir mais recentemente. O ponto é que, quando a gente fala de altas habilidades, e realmente é sinônimo de superdotação, mas a gente permite, talvez, no nosso discurso, inserir um monte de coisa que é habilidade que não é inteligência. E tem uma teoria bem complicada, cientificamente, que é inteligências múltiplas. Essa teoria da inteligência múltipla, você vê o pessoal falando, comentando a respeito, é uma teoria que só é popular no senso comum, em grupo de mãe, de pai, porque é uma teoria que não tem nada de científica. Nada. Quando eu falo nada, é nada. Só que é claro que uma teoria que fala pra pessoa que, não, você não tem uma inteligência boa, mas tem outras habilidades suas aí que são top. Ou seja, eu tenho um discurso que vai falar pra pessoa que de alguma forma ela vai ser especial, é algo que atrai a mídia. Então as pessoas adoram isso. E aí, o Gardner, cara, ninguém na academia dá moral pra teoria de inteligência múltipla. Não tem ninguém. Agora é claro, né, que aí... E vende bem, né? Vende bem demais. Ele vai dividir inicialmente em 8 inteligências. Vai falar que inteligências são habilidades. E vai ter a inteligência linguística, das pessoas que têm influência alta, verbal. Inteligência lógico-matemática. Vai ter inteligência espacial. Vai ter inteligência musical, que seria a sensibilidade para som, ritmo, tonalidade, pessoa que tem ouvido absoluto. Atenção. Inteligência corporal e sinestésica. Ô, louco. Que seria para os esportes, dançarinos, esse tipo de coisa. Teria inteligência interpessoal, que seria a habilidade para compreender e interagir bem com outras pessoas. Daria um bom psicólogo, um bom professor. Inteligência intrapessoal, que é a capacidade de autoconhecimento e introspecção. Virar um filósofo. Agora a 8ª, que eu acho assim... Eu gosto muito das caras que você faz. Porque é muita estupidez. Mas, enfim. O pessoal que tá ouvindo no Spotify não tá tendo esse prazer de ver as caras que você faz de ficar assim, assustado e meio debochado e meio... Pois é, agora, a inteligência 8ª é a inteligência naturalista, que é a capacidade de identificar padrões da natureza e a lidar com o meio ambiente. O biólogo, por exemplo. Uai. Gente. E aí, recentemente, ele criou a inteligência existencial, que seria a habilidade de poder ponderar sobre questões existenciais da vida, filosóficas da vida, espiritualidade, propósito, teólogo, filosofia, enfim. Que coisa. Bom, eu não li nada a respeito desse autor, mas me parece que ele está confundindo talento com... Exatamente, o básico. Né? Na verdade, tem vários erros básicos. O primeiro é esse. Pô, você acertou. Tá confundindo, primeiro, talento com inteligência. Esse negócio dos esportes aí, da música e tudo. Nós até falamos sobre isso no outro episódio aqui, né? Sobre essa coisa do talento. Falamos das crianças prodígio, né? E isso é muito óbvio. Pois é, e muitas dessas outras inteligências aqui estão associadas ao fator geral de inteligência. Você pega, por exemplo, fluência verbal, lógico, matemática, capacidade visual. Até mesmo essa inteligência interpessoal, que é saber interagir com o outro. Claro que está conectado com o fator geral de inteligência. Outras não estão conectadas com personalidade, enfim. O ponto é que as pessoas queriam se sentir especiais. Eu até vejo algo de importante nessa teoria. Algo legal. Que é, em geral, quando pais têm crianças que têm déficit intelectual. Por quê? Criança em déficit intelectual. Isso é uma tristeza gigantesca. Só que se essa criança tem outras habilidades que não passam pela inteligência, elas devem ser estimuladas. Por exemplo, artística. Então, às vezes o pai vê essa teoria da inteligência múltipla e pensa, pô, vou incentivar então meu filho em outras coisas. Sim. Que ele pode ser bom. E isso é fantástico.
O ponto é que, quando a gente fala de inteligências múltiplas, a gente não está falando de um estudo estatístico, científico. Esse fator G tem um livro que foi super polêmico, nem vou entrar aqui na treta da polêmica dele, chamado Bell Curve, que é a curva de sino. E foi um autor chamado Murray. Ele mostra... É um calhamaço, assim, né? Eu já vi você lendo ele lá em casa, grandão. Um livro dos anos 90 que mostra a quantidade de taxa que a gente tem sobre desfecho da vida envolvendo inteligência. Altíssima. A chance de alguém superdotado dar certo, fazendo aspas aqui para quem tá ouvindo no Spotify, dar certo na vida é muito mais alto que a pessoa normal. Não significa que ela vai ficar rica, não. Mas o superdotado tem mais repertório para lidar com os desafios da vida. Então, a chance de um superdotado ficar totalmente desempregado, sem conseguir fazer bico de nada, assim, é baixa. É baixo. Agora, tem aqueles que, por uma questão de personalidade, acabam não desenvolvendo isso, né? Acabam se dando muito mal na vida. A gente pega aí pessoas que são geniais e que não conseguem lidar com as atividades cotidianas, né? Eu que tenho tem um tio. Não cita nomes. Não vou falar nome, não. Oh, meu Deus, eu pensei nele, mas... Um tio que é claramente pilotado. Uhum. Deve ser percentil 99. Enfim, inteligentaço. Muito acima da média, muito acima da média. Maluco. Mas ele tem reações comportamentais que atrapalham a vida dele, com certeza. Vamos contar, vamos falar. É o tio Rui. É o tio Rui. O tio Rui. Maravilhoso, eu adoro ele. E ele é professor de física. Nós já tivemos, inclusive, vários amigos que foram alunos dele, sim, que contam as histórias, assim, muito sensacionais. Que ele falava com os alunos, o aluno não entendia alguma coisa, ele ficava, mas também você fica aí mordendo a orelha. Né? Quem assistiu Rick and Morty vê o Rick. O Rick é meu tio Rui. É o tio Rui. Rui. Ele cara tem inteligente. E paciência zero pra gente burra. Paciência zero. Aí ele dá umas tiradas, assim, que eu falo, gente, como que ele ainda consegue aluno, né? Porque os alunos gostam dessas loucuras dele. Eu nunca gostei muito de sala de aula, não. Eu tive problemas com a escola. Mas o tio Rui tinha um curso de física muito bom e eu queria fazer. E ele nunca tinha vaga. Aí ele abriu uma turma... E tinha turma o dia inteiro, né? Todos os horários lotados. Mas ele criou uma turma nova que era às 4 da manhã. Ô, louco. Cara... Eu me duvidei que ia ter. Cheguei lá. Eu fui uma aula. Às 4 da manhã? Eu cheguei, ela tava lotado. E ele deu aula às 4 da manhã. E virou um marketing foda. Porque imagina, o cara tem uma turma lotada às 4 da manhã dando física. Ele tem traços de personalidade aí que são mais difíceis. Eu já vi ele conversando com uma pessoa que era terraplanista. Foi terrível. Foi muito engraçado. Não foi bom demais, terrível nada. Foi um dos melhores dias da minha vida. Sofri, mas enfim. Então tem pessoas como o tio Rui que tem aí uma inteligência altíssima. E por questão de traço de personalidade, né, tem outras questões aí. Tem outras questões que vão estar envolvendo aí e que vão... Dificuldade de lidar com outros, né? Mas o fato é que a inteligência... ela é muito bem documentada. E é um negócio tão louco. Se você pegar um teste válido e confiável para inteligência e aplicar. Para aplicar um teste totalmente diferente, de outra natureza, a nota é a mesma. Uhum. A nota não muda, não. Inclusive, é importante explicar que testes psicológicos, da chamada psicometria, né? Eles têm dois conceitos importantes. Validade e confiabilidade, que não é a mesma coisa. Validade tem a ver com esse teste medir aquilo que está propondo. E confiabilidade tem a ver com a nota não alterar com o passar do tempo. Ou seja, confiança tem a ver com a nota não alterar com o tempo. Pegar um negócio, um teste altamente confiável. Se chama horóscopo. É altamente confiável. Por que é altamente confiável? Porque confiável tem a ver com a nota não alterar com o passar do tempo. Então, você é leão. Com ascendente leão. Isso, eu sou capricórnio. Com acidente não faço ideia de que é. Temos que fazer esse mapa astral. Temos que fazer um mapa astral. Tudo a ver com o mapa astral. Agora, o ponto é que, quer queira, quer não, horóscopo é um teste confiável.
Mapa astral é confiável. É confiável por quê? Porque é uma metragem que, se eu fizer a avaliação hoje ou semana que vem, meu signo sempre é Capricórnio. O seu sempre é Leão. Ou seja, não altera com o passar do tempo. Ser confiável é essencial para qualquer teste psicológico. E aí você já vê um problema que a gente tem no nosso dia a dia, no Detran. A pessoa pode repetir teste psicotécnico. Cada vez que ela faz uma nota diferente, a coisa complicada é isso. Uhum. Então, ou esses testes não são confiáveis, e vejo que estou usando o termo confiável no sentido restrito aqui, da nota alterar com o passar do tempo, ou está tendo erro de aplicação. Ou a gente tem uma indústria aí das pessoas terem que ficar fazendo esses testes. Porque não faria sentido, se for um teste confiável, ter que repetir. Sim, e dar resultado diferente. E dar resultado diferente. Não pode o aplicador mudar. Mudou o aplicador, e tem vários testes da psicologia que não são confiáveis. Você pega um teste famoso das manchas, teste de Rorschach. Você pega 10 psicólogos para analisar o Rorschach, que é o que a pessoa viu nas manchas, são 10 respostas diferentes. É um teste que vai ter sua utilidade na clínica, mas não é um teste confiável. E a gente também tem outro conceito chamado validade. Será que esse teste realmente está medindo isso? Não adianta, o horóscopo ele é confiável. Tá, ele é confiável, mas não é válido. Ele não, a minha personalidade não tem nada a ver com o meu signo. Ou seja, um teste não serve para nada. Uhum. Então, um ponto que a gente entenda é que os testes psicológicos, eles para serem usados, eles têm que ser válidos e eles têm que ser confiáveis. E o de inteligência preenche esses dois. Com certeza. Grande parte dos testes que envolvem a inteligência, a superadaptação, são baseados nisso. Agora, o que está surgindo? Está surgindo um negócio muito nocivo, que as pessoas falaram que teste QI não serve para nada. Estão falando isso. E aí depois chega um laudo de deficiência intelectual, que é um laudo importante para o desenvolvimento da criança, aí o pai se nega a aceitar aquilo, a desenvolver habilidades que são necessárias. Falar, não quero rotular meu filho. Não quero rotular meu filho. Cara, peraí. Não é assim não, ué. Peraí. Existe um objetivo para esse tipo de testagem. A gente vai ter, por exemplo, que crianças que estão com a inteligência abaixo da média, que elas vão ter muito mais dificuldade na vida. E a gente tem um problema grave envolvendo desemprego. Se você pega as 15% das pessoas que menos têm inteligência na sociedade, elas não conseguem emprego. São pessoas que têm retardo mental, déficit intelectual, têm vários problemas de desenvolvimento. E para elas conseguirem se empregar, é difícil demais. Sim, sim. E aí quando a gente tem inteligência artificial, automação, elas são as que mais perdem vaga. O office boy, ele pode ter deficiência intelectual. Você chega para ele, entrega isso aqui no lugar tal. Claro que tem vários office boys que são inteligentes, não é isso que eu estou querendo dizer. Dizendo que para o trabalho é mais simples, né? Aquela tarefa não tem que ter inteligência alta. Só que no momento que tudo vai ficando automatizado, a gente vai tendo cada vez mais pessoas que têm deficiência intelectual que não vão ter a sua inserção. Sim. E aí vem uma treta. Agora é treta mesmo. Mas eu vou tancar porque eu tanco, meu amigo. Eu tanco treta. A gente tem um problema envolvendo autismo. Em torno de 70% das crianças com autismo têm déficit intelectual. É muita gente. É muita gente. E elas precisariam, de alguma forma, de serem inseridas na sociedade. A gente precisa disso, tudo, claro, claro. Só que a gente tem uma quantidade mínima de autistas que são superdotados. E é esses que aparecem, né? Na mídia, que aí as pessoas vão criar aquele imaginário de que todo autista é inteligente e rola muito isso, né? Pois é, e isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque no momento em que o imaginário do autista é o autista, imagina, o autista gênio. superdotado, o gênio, igual você pega o John Nash, que da mente brilhante. Pô, aquilo lá é a minoria da minoria. Só que, agora que vem a treta, propriamente dita. Aliás, eu já briguei na mensa, eu já saí de um grupo da mensa de WhatsApp contra essa treta. Surge cota para autista em concurso. Quem que você acha que vai pegar essas vagas? O autista superdotado. O autista superdotado. Claro. E eu falei que é absurdo autista superdotado pegar cota em concurso. Cara, o autista superdotado,
fazer prova de concurso. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E aí a gente começa a ter uma invisibilização daquele que realmente precisa da inserção. Do que seria o nível de suporte 2 e 3. Eu não tô dizendo que o nível de suporte 1 não sofre, não. Uhum. Eu posso dar carteirada de fenótipo ampliado do autismo. Tem um monte de comportamento do autismo que eu tenho. São comportamentos ruins, que às vezes ficam até zoando, tá? Em casa a gente zoa e tal, não sei o quê, que não entra em discussão agora, que causa sofrimento, causa. Mas vamos lá. Comparar o sofrimento de uma criança ou adulto autista nível 2 e 3 de suporte com o nível 1, e ainda mais com o nível 1 superdotado, pois é. É absurdo. É absurdo. Uhum. E a gente tem esse problema envolvendo adultos que são infradotados, que estão nessa inteligência muito abaixo da média, e inserção no mercado de trabalho. É um problema grave. É um problema grave e é um desafio que vai só piorando. Porque quando a gente estava na roça, quando eu falo assim, eu falo como humanidade. Eu não tenho muita... Você mesmo nunca esteve. Eu nunca estive, não. Mas, pô, no momento que a tarefa era os filhos vão todos lá catar cebola, a questão das diferenças individuais não era tão relevante. Vamos todo mundo arar a terra. Mas no momento que a máquina começa a fazer isso, e a gente precisa de ter pessoas mais inteligentes para poder estar por trás dos bastidores fazendo tudo isso... Esse manuseio, né, e tudo. Na verdade, você pega a Revolução Industrial. Já teve gente que não teve condição cognitiva de conseguir realmente ir para as fábricas. Ou seja, teve gente infradotada que estava lá catando cebola, catando batata, que não pôde ir para a fábrica. Tá, o cara tá na fábrica. Agora, o cara que tá na fábrica e que hoje a gente pode entender, por exemplo, o cara que faz entrega, que seria o equivalente aqui, o cara que faz entrega. Ele foi substituído por um drone. Gente, o que ele vai fazer? O problema da inteligência artificial é que ela gera novos empregos, sim, mas são empregos que demandam muito mais inteligência e preparação do que os empregos que essas pessoas estavam fazendo antes. Então, se a gente não tiver um processo de educação intenso, a gente não resolve esse gap, não. A gente não resolve esse gap, não. Educação aumenta a inteligência? Não, a gente não tem evidência disso. Mas a educação é capaz de fazer aquela pessoa ser a melhor versão dela mesma. Uhum. Então, talvez até o infradotado, a melhor versão dele mesmo, ainda infradotado. A gente tem casos, por exemplo, de crianças de síndrome de Down, que tem muitos déficits intelectual, mas que trabalham. Sim. Tem uma vida totalmente funcional. Sim. Uma vida totalmente funcional. E é importante a gente buscar essa funcionalidade. Uhum. Essas crianças, esses adultos têm que se conectar com a sociedade. Ou seja, tem que parar com esse preconceito de que, né, falar que teste de QI não serve pra nada, que serve pra muita coisa, sim, né? E eu queria, mudando um pouquinho do assunto, a gente já tá nos finalmente, mas eu queria que você falasse sobre a relação que fala-se muito por aí, eu quero saber se é mito ou não, de TDAH com superdotação. O que acontece? Fala pra gente. A TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Assim como o autismo. O que significa isso? Isso surge quando o embrião está se formando. O feto está se formando. Então, o primeiro ponto é deixar que é uma doença real, que existe, que é debilitante. E a galera fala, não é doença não, é só uma característica. É um jeito de ser e de viver. Gente, é absurdo. É claro que traz transtorno, gente. Gente, é um transtorno, déficit de atenção. Uma vez eu vi, um cara mandou pra alguém que tinha TDAH assim, quais vantagens que você vê de ter TDAH? Não tem vantagem não, gente, é só desvantagem. É lógico. Só desvantagem. Agora, a gente tem pesquisas que começam a indicar que, agora são poucas pesquisas, não são as melhores pesquisas não, que é comum superdotado ter o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Que seria o quê?
a pessoa ela acaba tendo duas coisas que estatisticamente são raras. Ela tem a superdotação com TDAH, tem a superdotação às vezes com autismo, às vezes tem superdotação, TDAH e autismo. A gente costuma chamar isso de dupla excepcionalidade. Uma venda casada, né? Um vai junto com o outro. Agora, não é todo que o mundo quer assim, não. Tem superdotado que é normalzão. Que não tem essas questões de neurodivergência, que são extremamente funcionais. Sabe por quê? Eu vejo muito por aí pessoas falando: o meu filho tem TDAH, vou investigar também a superdotação dele, porque deve ter. Porque ele andam lado a lado, não é bem assim não. O que acontece é que quando você vai no psicólogo, neuropsicólogo, fazer uma avaliação neuropsicológica, ele vai acabar pegando tudo. O ponto é que eu já vi laudo, ou seja, laudo que chegou até mim, certo? De pessoa dando um laudo de superdotação para uma pessoa que tinha um QI acima de 75% da população. Uai, mas isso aí não é superdotação, não? Pois é, porque... Não é a média universitária, talvez? Se você pega uma média universitária, deve dar por isso aí. Se você pega uma média universitária de federal. Uhum. É algo em relação a isso. Então, e o pior que nesse caso, a menina, ela começou a sentir síndrome do impostor. Que ela falou: olha, eu tenho aqui um laudo de superdotação e não tô conseguindo fazer nada. Minhas habilidades todas. E aí ela tinha vários transtornos psicológicos, só pioraram com esse laudo. Mas por quê? Eles desceram a linha? Pois é. O que aconteceu? Desceram a linha. Ô, louco. Desceram a linha. E eu já vi gente comentando, não, mas é superdotado na inteligência sinestésica, na inteligência corporal, e começou a misturar com a teoria do Gardner. A teoria lá que você falou. Então, e o termo habilidade, apesar de na academia ser utilizado também, altas habilidades, mas é um termo que dá margem para as pessoas conectar com a teoria da inteligência múltipla. Outra inteligência, pra gente poder encerrar, que também é a balela, é a inteligência emocional. Por que acontece com a inteligência emocional? Inventaram o tal de QE. Como se inteligência emocional fosse a habilidade de lidar com emoções que fosse possível de ser medida. Ô, gente, não tem como medir isso, não. Aquilo que a gente chama de inteligência emocional, ou é traço de personalidade, ou é inteligência normal, ou, o que é mais comum, é gestão emocional. Agora, gestão emocional é importante fazer mesmo, aprender exercício de respiração, aprender a lidar com os outros, mas não é um construto que eu consigo fazer uma bateria de teste e identificar, você tem, você não tem. Então, em geral, quando as pessoas falam de inteligência emocional, ou tá falando de inteligência normal, tradicional, fator G, ou tá falando de traços de personalidade, ou tá falando de gestão emocional, que é saber ter comportamentos que vão permitir que ela desempenhe melhor as emoções dela no dia a dia. Só não é um quociente. Não é um quociente, exatamente. Não é algo estatístico. Não é algo estatístico. E que é muito relevante, né? Claro, se a gente pega, relevante. Por exemplo, um superdotado que tem uma personalidade desfavorável para lidar com os outros, enfim, ficar pessoa tímida, retraída, muitas vezes até depressiva, enfim, tem pessoas assim. Essa pessoa, às vezes, vai ter muito mais dificuldade em se alocar no mercado de trabalho do que aquele que tem uma inteligência normal, mas que tem uma fluência verbal alta, né? Que tem um trato muito bom com as pessoas. E esse aí talvez vai se destacar mais, né? Claro que sim, inclusive... Que não é o quociente emocional. Exatamente. O problema é que eles querem colocar... Eles queriam vender o Goleman, que foi o autor da inteligência emocional, e queria colocar... popularizar, tipo, um conceito de inteligência que é mais avançado que o teste QI. Eu já vi profissionais comentando que o teste QI hoje não serve pra nada. A pessoa que fala isso foi lobotomizada, com certeza. Ou então a pessoa muito inteligente e assintomática. Assintomática, eu adoro quando você fala isso. Mas tem gente que é muito inteligente e assintomático. Que é inteligente e assintomático. Você falou, né, você estava falando de superdotação e outras habilidades, eu dei um Google aqui e vi o seguinte, que superdotação, tradicionalmente usado nos Estados Unidos e Europa, refere-se principalmente a indivíduos com um QI significativamente alto, geralmente acima de 130. Beleza? O 130 é 98%. Ok, tá.
E altas habilidades, veja, é um conceito mais amplo, incluindo inteligência, criatividade, motivação e talentos em áreas diversas, não apenas acadêmicas. Uai! Porque as pessoas querem a teoria para sentir melhor. É para dar uma confiabilidade, né? Assim, uma robustez. Ah, não, mas aí altas habilidades, ela tá meio que substituindo o QI, né? A superdotação. É um negócio muito absurdo. Um negócio muito absurdo. Né? E na verdade acontece. No momento que inteligência é qualquer coisa, inteligência não é nada mais. Ou seja, as estatísticas que a gente tem envolvendo QI e desfecho na vida, QI e saúde mental, são estatísticas muito importantes. Muito importantes, mas que no momento que eu falo que inteligência é qualquer coisa, eu já não tenho mais o que estudar. Eu já não tenho mais. Tá, beleza. Perde o objeto. Então que o trabalho não é com inteligência, é fator G. Tá, então beleza, é fator G, pode dar um nome. A gente não pode pegar essa discussão e transformar em discussão semântica. Claro. Porque no momento que eu falo assim, não, mas eu discordo desse significado. É igual quando as pessoas querem pegar, por exemplo, e debater o que é ditadura. Aí fala assim, não, mas no Brasil foi ditadura? Mas o Brasil teve ditadura, mas não tinha essa violência na rua. As pessoas começam a flexibilizar o significado das coisas. E pulveriza, né? Vai pulverizando e acaba que não serve pra nada. É claro. Não serve pra nada, entendeu? Então, quando alguém da psicologia, um acadêmico, comenta inteligência, comenta afeto, comenta traço de personalidade, não é igual um leigo comentando no dia a dia. São questões distintas. Sim. E é importante a gente entender isso. Verdade. E que dica que você dá, então, agora que a gente está chegando ao final, para pais que suspeitam que o filho tem uma superdotação? Olha, eu não sei direito, sabe? Porque eu acho importante investigar. Mas não acho importante a criança saber. Porque a gente tem um efeito que já foi testado em escolas, chamado efeito Pigmalion. Fizeram um teste aqui com as crianças. Deram os resultados para os professores. E falaram, olha, esses aqui são superdotados, esses aqui são burros demais. Beleza. E os professores foram dar aula. E depois, a nota dos superdotados foi muito mais alta do que a nota daqueles que eram tidos como burros. Só tinha um detalhe. O teste foi inventado. Não teve teste QI. Tava testando os professores. Tava testando os professores. Na verdade, os professores, ao identificar que aquele aluno era especial, começou a dar um suporte para esse aluno fora. Virou queridinho, né? Virou queridinho do professor. Então, no momento em que a gente tem em evidência esse efeito Pigmalion, em que o quanto o professor espera e dá suporte para o aluno faz muita diferença. E por que chama Pigmalion? É porque a gente tem na mitologia grega a história de que Pigmalion era um escultor e aí ele fez uma estátua, ficou apaixonado por essa estátua. E aí Afrodite viu lá que ele estava apaixonado por essa estátua, deu vida a ela. Mostrando o papel que a gente tem nas nossas expectativas em realizar as coisas. Ah, tá. Ou seja, é o papel da expectativa dos professores. Entendi. Legal. Ou seja, a expectativa dos professores acabou tornando esses alunos mais geniais que outros. Então, por isso que, né, é complicado, então, os pais investigarem isso na criança e já criar uma expectativa em cima dela, né? Por outro lado, também, se ele realmente for superdotado e não for investigado, pode ser desperdiçado. De verdade, olha só, não é científico. Tá. Eu não acho que passa incólume, não. Eu não acho que uma criança superdotada... É verdade, tem isso. Vou te falar que crianças superdotadas que eu convivi ela vai se destacar. Vida, não precisa de um rótulo, óbvio, né? Sempre foi muito óbvio, sabe? Era tão diferente. As pessoas são tão diferentes, não sei. Eu não sei o tanto que precisa fazer essa investigação na infância, não. Sabe? Essa questão do rótulo me incomoda. Ou então, talvez, para os pais buscarem, mas não contar pra criança. Mas o ponto... Eu acho que seria o ideal, mas na boa. Se a criança é superdotada, ainda mais se for um QI acima de 98% da população, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Ou seja, não precisa desse faniquito de deixa eu correr testar meu filho pra ver se ele é superdotado ou não. A diferença... gente, é uma inteligência acima de 98%. É muita coisa. É muita coisa. Ou seja, essa criança vai ser
Aliás, elogiada pelos pares, o dia inteiro. Sim. O dia inteiro. É. Então, Bom, então a gente, né, tá chegando ao fim do nosso episódio. Daí pra gente falar muito mais coisas, que eu sei que você tem aí um histórico muito grande, né? Muitas pré-compreensões, na uma verdade, bagagem é que é um negócio... de vivência, né? Inclusive. É porque eu trabalhei, inclusive, na época da graduação no LAD. Não, tô falando de você mesmo, que você é superdotado, meu filho. Ah, tá bom, tá bom. Eu tô falando que ele tem que é em causa própria. Aí, não, porque eu trabalhei no LAD. Não, é porque você é essa pessoa, superdotada. Tá bom. Inclusive, vou contar aqui, tá? Vou contar. Seu pai nos contou recentemente. Recentemente, nem sabia. Que num churrasco de família, que uma vez, quando você era pequeno, uma professora, uma coordenadora do colégio, não sei, falou pra ele, o Alberto é diferente, né? Acho que ele é superdotado e tal, leva ele pra fazer um teste e tudo. E ele te levou pra fazer esse teste e ele nunca te contou o resultado dele. Que ele ficou com medo de você ficar rotulado, né? E Pois aí é. falaram assim, olha, o Alberto disso. tem o QI do Einstein, sei lá, um trem assim, ou mais que o Einstein. Não sei, eu sei que falou, esse menino aqui é um gênio e tudo. E seu pai ficou com medo e falou que não ia te contar, não, pra você não ficar rotulado, que era pra você crescer e se descobrir sozinho, né? Pois é. E aí eu fiquei sabendo disso esses dias. Foi muito divertido. Pois é, mas enfim. Se você gostou do tema, quer sugerir alguma coisa, deixa aí. Terminamos deixando o Albertinho constrangido aqui no nosso episódio. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ele não gosta de falar de si mesmo, não, de ser autorreferente. Eu prefiro ficar falando dos outros. Isso, é melhor. Qualquer sugestão, coloca nos comentários. Pessoal, até então quarta que vem. sugira temas, não é? Comente no nosso Instagram e aqui também. Assiste o Spotify, escuta o Spotify. Isso, tá lá, hein, vocês pediram, então tá lá. Escute quando estiver malhando, quando estiver no trânsito, Exatamente. lavando vasilha, não é mesmo? É isso aí. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal.